Glorifico a Deus mais uma vez, por estar na presença do Senhor junto com os irmãos, nesta noite maravilhosa, onde estaremos celebrando a ceia do Senhor. Agradeço a Deus por este altar consagrado e abençoado, os nossos amados igrejas de Deus, obreiros da casa do Senhor. Estava fazendo ali sentado, fazendo as minhas contas, na gestão do pastor Ivani. Já é a terceira vez que aqui estou, mas já é a sexta vez que ministro no Ministério de Belém, sinal de que sou bem-vindo. Então eu glorifico a Deus por isso. Quero estar aproveitando que a amada igreja está em pé e pedir para que abra a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 4. E apenas o versículo de número 4. Confesso aos irmãos que desde o convite nesta manhã, quando tive a grata satisfação de encontrar o pastor, eu fiquei pensando: Senhor, ceia, o que trazer? Ceia, geralmente nós falamos sobre o sacrifício de Cristo, geralmente falamos sobre o sangue derramado, e eu então havia lembrado de uma palavra que eu havia ministrado em nossa igreja, e estava com ela preparada, quando nessa tarde Deus disse: não, a necessidade do meu povo é outra, e você vai ministrar sobre isto aqui. Então estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para a glória do seu nome. Capítulo 4, versículo 4 apenas, diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Amém. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Podeis tomar-se. Estamos diante da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, aonde uma das duas ordenanças dele, estamos celebrando a ceia. E esta ceia fala grandes verdades que muitas das vezes nos esquecemos, verdades espirituais que esta mesa representa, verdades espirituais a qual estão postas nesta mesa, através do pão que simboliza o seu corpo, através do cálice que simboliza o seu sangue, verdades espirituais que trazemos à nossa memória, como é uma ordenança dele, fazer isso em memória de mim, e que precisamos inserir estas verdades espirituais em nossa alma em todo o dia a dia, porque nós, pelo menos alguns crentes em Cristo Jesus, lembram-se de consagrar na semana da ceia. Ora, na semana de ceia vamos consagrar, vamos orar mais, vamos jejuar mais, e depois que passa a ceia volta tudo de novo. Mas não é assim. E eu falei: Senhor, essa palavra, o que tem ela a ver com ceia? E o Senhor me fez lembrar de algo, que o rei mandou chamar esse moço chamado Mefibosete para participar da mesa do rei. Nós estamos aqui nesta noite para participar da mesa do rei. Mas antes precisamos compreender e entender a minha condição, a tua condição, para podermos participar desta mesa. Há muitas almas entristecidas, há muitas almas atravessando por dificuldades, problemas e adversidades. Homens de Deus que aqui estão, que têm por responsabilidade trazer uma palavra de consolo, de conforto, de fortalecimento ao rebanho que foi confiado a ele. E no entanto, em sua alma, muitas vezes há o vazio, muitas vezes há a tristeza, muitas vezes existe o desconforto, mas temos então que nos apartar de tudo aquilo que nos faz sofrer, porque em primeiro lugar a responsabilidade para com o rebanho. Mas nessa noite Deus tem uma palavra para todos, aqueles que aqui estão. Inclusive você que nesta noite tem atravessado situações adversas em tua vida.
Eu quero falar acerca de sonhos perdidos. Eu quero falar acerca de projetos que foram esquecidos. Eu quero falar acerca de coisas que fervilhavam em nossos corações, mas devido à adversidade em nossa caminhada, simplesmente apagou-se. Mefibosete era um homem, um menino, uma criança de linhagem real. Nasceu um filho de rei. Nasceu um filho de príncipe, filho de Jonathan, filho de Saul. Isso fazia dele alguém, uma criança que nasceu com uma perspectiva de vida, uma perspectiva de uma vida enorme, um futuro brilhante pela frente. Já havia desenhado-se desde o berço da vida daquela criança chamada Mefibosete, porque era filho do rei. Seu futuro, na verdade, era uma promessa que não havia nada, humanamente dizendo, que poderia impedir. Porque um dia Mefibosete, quando crescesse, poderia sentar-se no trono, no lugar do seu pai, após o seu avô. Havia isso sobre a vida desta criança. Mas algo aparentemente trágico aconteceu logo no início da sua infância. Aos 5 anos de idade, uma queda deixa ele paralítico de ambos os pés. E agora? O que vai ser da promessa? O que vai ser da linhagem real sobre a vida daquela criança? O que vai ser daquele sonho, daquela perspectiva? A partir daí, nós observamos dentro da palavra de Deus que após esta queda ele é levado para um lugar que ele não queria ir. Lodebar, lugar sem pasto, lugar deserto. E agora? Qual seria a história de Mefibosete? A história de Mefibosete é a minha e a tua história nesta noite. A tua história, a minha história é a história de Mefibosete. Vocês querem viajar comigo um pouco? A palavra do Senhor fala que nós precisamos ter a mente de Cristo. Diz entre as linhas da palavra de Deus coisas maravilhosas inseridas que o Senhor traz pelo seu Espírito. Vamos pensar nessa criança de 5 anos de idade. Quem já teve uma criança de 5 anos de idade em casa? Principalmente varão, quem ainda tem? Meu Deus, não para quieto, é terrível, é complicado, é bênção de Deus. De repente eu vejo aquele menino, 5 anos de idade, e como toda criança gostando de brincar, um garoto, e de repente eu enxergo ele brincando junto com as outras crianças da sua própria idade, e devido ao fato daquelas outras crianças da sua idade saberem que ele era filho de príncipe, neto de rei, com certeza absoluta nas suas brincadeiras reverenciavam Mefibosete como um pequeno rei. Aquele pequenino, a pequena criança chamada Mefibosete, com certeza, com a espada de madeira na mão, brincando de guerreiro, porque na sua pequena mente de criança, ele olhava e via o pai com uma armadura bonita sobre um cavalo, que era o seu avô, com a armadura bonita, e também um casaco maravilhoso sobre ele de rei, uma coroa poderosa na cabeça, partindo para a batalha, partindo para a guerra. E eu creio que na mente daquela criança ela pensava: um dia eu também serei assim igual meu pai, um dia eu também serei assim igual o meu avô. E então as crianças brincando com Mefibosete ali, com certeza, acredito eu, que elas declaravam para ele, mesmo sendo criança, em suas brincadeiras: viva Mefibosete o rei, viva Mefibosete o guerreiro. E aquela esperança crescia no coração daquela criança, porque esta era a promessa. Esta era a promessa que havia sobre ele. Esta era a palavra que havia sobre ele por causa da linhagem pelo qual ele nasceu. Ele, escuta, você nasceu de uma linhagem real, porque o sangue de Cristo está sobre você. A sua palavra nos declara que nós somos chamados para sermos reis, príncipes, embaixadores, sacerdotes reais, como são os sacerdotes do Senhor. Há esta promessa sobre você. Você sabe que chegou aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a sua palavra declarou promessa sobre você. A sua palavra declara-nos que eu e você somos homens e mulheres mais do que vencedores. Vivemos debaixo desta promessa, andamos debaixo desta promessa, caminhamos debaixo desta promessa, e vivemos na expectativa
expectativa, na perspectiva de grandes vitórias, porque há uma promessa sobre nós. O problema é que na caminhada, na caminhada, as adversidades nos visitam. As adversidades chegam até mim, até você. Temos a magnífica visão de um sonho. A vida lhe reservou um futuro maravilhoso. A vida havia reservado um futuro maravilhoso para Mefibosete. A vida reservou um futuro maravilhoso para mim e para você como filhos de Deus, e nós cremos nisso. O problema é que as circunstâncias resolveu colocar um obstáculo nesse destino maravilhoso. Mefibosete, acredito eu, como criança, brincando, mais um dia de brincadeira, mais um dia de sonhos, mais um dia de trazer à realidade aquilo que ele não existia como criança, pois na brincadeira ele vivia como um rei. Das brincadeiras ele brincava como se fosse um guerreiro. E quantas das vezes você levanta pela manhã e declara com toda a fé: hoje eu tomarei posse da minha vitória. E no final da noite você ora e diz: Deus, não foi hoje. Deus, não foi hoje. Mas a esperança ainda está viva. Porque amanhã, pela manhã, você acorda novamente, respira profundamente, a fé novamente volta a reacender, e você diz: vai ser hoje. E mais um dia você vive crendo que a tua vitória virá. Assim era Mefibosete quando levantava pela manhã: vou brincar mais uma vez eu vou sentir no meu corpo, na minha pele, que eu sou rei, que eu sou guerreiro, que eu sou príncipe. Mas o destino lhe reservou algo. Ele reservou algo totalmente diferente daquilo que ele sonhava. Reservou algo totalmente diferente daquilo que ele esperava. Ei, Deus já começou a falar contigo hoje aqui. Meu amado Deus, aleluia. Seus pés foram quebrados por uma fatalidade. Uma fatalidade aconteceu, seus pés foram quebrados, despedaçados ali. Na pressa de fugir, porque naquele dia que aquela criança estava lá brincar, de repente a notícia chega: olha, o teu avô está morto, o teu pai está morto, ou seja, os teus heróis estão mortos. Aquilo a qual era espelho para a tua esperança acabou de morrer. Não existe mais a possibilidade de você se espelhar neles. Não existe mais a possibilidade de você enxergar no teu avô, de você enxergar no teu pai, a esperança de um dia você ser como eles. Ei, levaram embora a tua esperança. Quando você menos esperava, a tua esperança foi arrancada dos teus caminhos. Mas Mefibosete poderia ainda andar, poderia ainda caminhar. Vai ser levantado tutores. Eu ainda não tenho idade, mas vai ser levantado tutores, e quando eu chegar à idade eu vou tomar posse. Mas de repente chega então a criada, toma ele pelos braços, e é sempre assim: as circunstâncias nos tomam pelo braço, sem menos esperarmos, sem convidá-la. Toma ele pelo braço e corre, tropeça, cai, e ele se despedaça no chão, nos seus pés. Segundo alguns historiadores, declaram que aquela mulher fez isso de propósito, porque era uma mulher que sofria muito na casa de Jonatas. Eu não creio assim, mas alguns declaram, mas isso não vem ao fato. O fato é que aquele menino torna-se paralítico. Ei, pergunta, me responde: você já viu algum rei paralítico? Você já viu algum rei assentar-se no trono sendo ele coxo? Mefibosete olha para a sua condição, mesmo como criança, agarrado nos braços, perdeu a esperança. Quando ele enxergava o avô, quando ele enxergava o pai, a sua esperança morreu, a sua esperança se foi. E de repente ele olha para ele mesmo, seus pés quebrados: eu não posso mais receber a promessa. E de repente, como se não bastasse, pega ele e leva ele para o lugar que ele não queria, e o lançam em Lodebar, lugar sem pasto.
Quantas vezes as circunstâncias assolam a minha vida, assolam a tua vida, faz você perder a esperança, faz você perder o chão, como dizem por aí, e ainda te leva para um lugar que você não quer estar. Uma terra de tristeza, uma terra sem alegria, uma terra onde se planta e nada dá, uma terra onde se trabalha e nada se obtém deste trabalho. Quantos estão vivendo assim? Levanta a mão que eu quero ver. Eu estou. Oh, Deus grande. A última vez que estive aqui, recebi uma palavra profética neste altar. Tu lembras? Naquele mês, foi em julho, no mês de agosto, eu havia projetado um plano para a minha vida, e que tinha todos os sinais que a bênção de Deus estava lá. Final de agosto, os meus pés foram quebrados. Alguns irmãos ficaram sabendo do que houve com minha esposa. Passei 3 meses terríveis, 15 dias direto no hospital, complicadíssimo. E as circunstâncias diziam: teus planos foram por água abaixo. E diziam até que eu fui estar no negócio. E Deus me fez lembrar que uma semana antes do acontecido, porque o Senhor nunca permite nada acontecer com os seus servos sem Ele avisar antes. O Senhor disse: Mefibosete, eu não entendi até passar pela prova. Senhor, se é para ser Mefibosete, serei. Mas o final da história de Mefibosete eu sei muito bem qual é. Aleluia! Aquele menino então foi levado para uma terra chamada Lodebar, terra sem pasto. E veja que interessante, folheia a tua Bíblia aí, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Ninguém nunca mais ouviu falar em Mefibosete. Perdeu o avô, perdeu o pai, ficou coxo, lançado em Lodebar e esquecido. Esqueceram quem era Mefibosete, esqueceram de quem era filho, esqueceram. Ei, você já foi esquecida? Aleluia. Já fui não, pastor, estou sendo esquecido. Passaram-se 5 anos, Mefibosete esquecido. Passaram-se 10 anos, Mefibosete esquecido. Passaram-se 20 anos, Mefibosete. Uma terra onde vivia pessoas doentes, uma terra onde vivia pessoas sem esperança, uma terra onde vivia pessoas miseráveis e mendigas, era Lodebar. Esta era a terra. Mefibosete estava lá, num lugar seco, num lugar sem pasto, esquecido pelo resto da humanidade. Talvez você nesta noite está se sentindo assim, Mefibosete. Talvez você nesta noite esteja enfrentando situações a qual você parece estar semelhante a Mefibosete. Lodebar era um lugar esquecido. Era um lugar apropriado para alguém ser esquecido. Era um lugar dominado pelo medo. Era um lugar dominado pelas incertezas. E muitos de nós vivemos assim, incertos. E até muitos de nós ainda tem declarado uma palavra dizendo: Jesus volta logo. Escute, quando eu declaro que Jesus volta logo, eu estou pedindo a morte. Um dia ser rei, que fora assaltado pelas circunstâncias, perdeu a realeza, perdeu a família e a capacidade de enfrentar tudo isso em um só dia.
fracasso sobre fracasso, derrota sobre derrota. Mas uma vez repetindo, o avô foi morto, o pai foi morto, os pés quebrados, levado para uma terra seca para viver na casa de Maqui. Não foi na casa de qualquer pessoa. Quem era Maqui? Mendigo. Meu Deus. Mefibosete, paralítico, aleijado, coxo, morando na casa do mendigo. Podia sair para pedir esmola? Não. Podia sair de Lodebar para ir até o centro da grande cidade e pedir esmola? Não. Logo quem alimentava Mefibosete, logo quem trazia alimento para Mefibosete? O mendigo. Alguns declaram que Mefibosete era mendigo 2 vezes. Um menino que nasceu para ser rei. Um menino que nasceu para ser alguém. Meu Deus, Ai, um menino que nasceu esperançoso. Um menino que nasceu com uma palavra de esperança forte, que não havia circunstância humana que pudesse mudar. De repente o inesperado aparece. De repente o inesperado o visita. De repente o inesperado chacoalha a sua vida de maneira tal que aquele menino que era filho do rei não tinha mais esperança, esquecido já por 40 anos, coxo, não tinha nem sequer capacidade de mendigar, a não ser que alguém levasse ele para a cidade. Tinha que receber alimento da mão de um mendigo, porque morava na casa de Maqui, em Lodebar, lugar deserto. Mefibosete morava de favor na casa do mendigo. Era mendigo 2 vezes. Um homem que nasceu filho de rei, vivendo em uma condição dessas, que tipo de esperança havia para ele? Que tipo de esperança haveria para Mefibosete? Já havia passado-se 40 anos, esse homem agora feito, pensava em quê? Esperava o quê da vida dele a uma altura dessa? Esperava o quê da sua história? Não esperava nada. Quero declarar algo para ti nesta noite. Tu, eu, você, nós não estamos vivendo na mesma condição de Mefibosete. Não fisicamente. Mas Deus mudou a história de Mefibosete. E se a história de Mefibosete estava pior que a tua, Ele vai mudar a tua também hoje, aqui nesse lugar. Você crê nisso? Oh, aleluia. Chegamos no capítulo 9. E eu observo algo maravilhoso. Veja comigo o versículo de número 4. E disse-lhe o rei, capítulo 9 de 2 Samuel, versículo 4. Havia-se passado 35 anos, porque ele ficou aleijado aos 5. Por volta de 35 anos havia se passado, quando de repente alguém disse, esse alguém não era qualquer pessoa, era o rei. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Observe algo aqui. Olhando um pouco mais atrás, versículo 3, e disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? E disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E a pergunta é, aonde ele está? Em Lodebar, na casa de Maqui. Quase 40 anos depois, o rei lembrou-se da promessa que havia feito a Jonatas.
que usaria de beneficência com a sua descendência. Ele, Deus, lembra-se das promessas que fez ao Filho através daquela cruz. E estas promessas chegam até você. Agora veja que interessante. Deus me deu algo, me falou algo, eu estremeci quando Deus ministrou isso para mim, no versículo 4. Na casa de Maqui, ele está na casa de Maqui, e além de estar na casa de Maqui, esta casa fica em Lodebar. Quem é este homem que está na casa de Maqui? Ele é um príncipe entre os mendigos. Poderia estar morando na casa de um mendigo, poderia estar em Lodebar, terra sem pasto, deserta, poderia viver de favor, poderia viver precisando sempre de alguém, mas só que tinha uma coisa, que o seu acidente, aquilo que deixou ele aleijado, não tirou. Tinha uma coisa que a morte do avô, a morte do pai não arrancou dele. Tinha uma coisa que Lodebar nunca ia tirar dele. Ele era filho de rei. Não importa quais sejam as circunstâncias que tu enfrentas, não importa qual seja a luta que você atravessa, não importa se está como um mendigo comendo migalhas, você nunca deixou de ser filho de rei. Oh, bendito Deus. Não importa. Onde está Mefibosete? Em Lodebar. Mas olha, rei, porque é sempre assim. Olha, rei, só tem um poder, é aleijado. E dos dois pés, hein? Ainda está morando na casa do mendigo, em Lodebar. Escuta isso. O rei lembrou-se do seu amigo Jonatas e mandou chamar Mefibosete. Declararam a condição de Mefibosete para o rei. Ele escuta. A lei dizia que um paralítico, um coxo, um aleijado, jamais entraria no templo e também não entraria na presença de rei, porque não poderiam comer juntos. O servo Ziba fez questão de declarar isso. Quando a palavra de restauração do Senhor vem sobre nossas vidas, muitas das vezes a circunstância levanta para dizer: não, ele não merece. Por que não merece? É isso e aquilo outro. Fez isso e aquilo outro. As circunstâncias, através de situações e de pessoas, vêm como um coveiro com a pau na mão para desenterrar o meu e o teu passado. Para expor e declarar: não merece estar na presença do rei. É Deus. Aleluia. Deus está falando aqui. Aleluia. Não pode ele. É aleijado dentro dos pés. Não pode. Mesmo assim, o rei mandou chamar. O Senhor então me fez viajar um pouco mais. O rei então, todas as vezes que o rei mandava uma mensagem, essa mensagem ela era enviada através de um arauto. E esse arauto, quando ele saía para levar a mensagem do rei, era acompanhado por um pequeno exército dos melhores homens, porque a mensagem do rei é urgente. Carruagens maravilhosas iam conduzindo o arauto, porque a mensagem do rei precisava chegar, e ninguém poderia ter poder e força para impedir a mensagem do rei de chegar. O rei enviava os seus melhores soldados,
para proteger o mensageiro, para que a mensagem chegasse. Eu quero declarar uma coisa aqui nesta noite, sem pretensão nenhuma contra a minha pessoa. Nesta noite eu sou o arauto de Deus para você, para declarar a mensagem do Senhor está chegando para você. Em Lodebar parecia ser mais um dia de miséria, com perdão da palavra. Parecia só mais um dia de sequidão. Parecia ser mais um dia de terror, de incerteza. É mais um dia. E para Mefibosete então, nem se fala. De repente aqueles mendigos ali reunidos, talvez se preparando para sair a pedir, a pedir, a pedir. Eles olham de longe e uma poeira levanta diferente no meio do deserto. Porque aquilo não é um vento oriental, tem coisa errada com essa poeira. Todo dia nós enxergamos essa poeira vindo sobre nós, a terra seca, terrível, mas aquele negócio ali é diferente. Vamos olhar mais de perto e de repente eles escutam os trotes dos cavalos. De repente eles veem de longe, eles vêm de longe e vêem uma grande comitiva real e eles estremecem. Eles estremecem. O rei deve ter ouvido falar de Lodebar e vai mandar destruir isso aqui. É uma terra seca, é uma terra incerta, é uma terra que não produz. Para que nós estaríamos vivendo aqui? E aquela comitiva aproxima-se. E aqueles homens estremecem com aquela comitiva. E aquela comitiva chega perto daqueles homens. E de repente o arauto se levanta sobre a carruagem, abre então a mensagem e declara: o rei mandou chamar alguém que mora em Lodebar. Aqueles homens mendigos se levantam todos de pé. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ei, Mefibosete não podia ficar em pé. Mefibosete ali, caindo, arrastando-se no chão, porque essa sempre foi a sua condição de vida há 30 e poucos anos. Não deram a ele nem a oportunidade de olhar a vestimenta do arauto. Todos na frente de Mefibosete. E o arauto declara: o rei mandou chamar alguém que mora aqui em Lodebar. Aleluia, Deus. Eu tenho um nome. Mefibosete então olha para a sua condição, creio que ele sai arrastando-se na direção oposta ao arauto. Esses homens que estão em pé, esses que estão em pé, olhando a minha condição já há tanto tempo, esses que estão em pé, olhando a minha condição de paralítico, de aleijado há tanto tempo, eles os escolhidos. É um deles o escolhido. Eu não tenho nada o que fazer aqui. Então eu creio que ele sai arrastando-se entre aquelas pernas em direção oposta ao arauto, porque seu coração já havia passado-se tanto tempo e não havia mais nenhuma esperança nele. De repente o arauto fala: porque toda a expectativa de ser escolhido para estar com o rei não estava no coração de Mefibosete, pela sua condição, por causa da condição que ele se encontrava. De repente o arauto então grita altos e bravos pulmões e declara o nome da pessoa a quem eu vim buscar, porque o rei mandou chamar. É Mefibosete. De repente o Senhor me fez ver a multidão simplesmente abrindo o caminho. Aleluia. E todos eles olhando para trás e vendo Mefibosete. Tiveram que abrir caminho e todos eles tiveram que olhar para Mefibosete. Mefibosete que foi esquecido por eles durante tantos anos, mesmo vivendo em meio a eles. Quando o rei mandou chamar, eles tiveram que olhar para Mefibosete
Mefibosete. Agora ei! Aqueles homens estavam com uma comitiva. Aqueles homens com certeza estavam em carruagem. Ei! Mefibosete podia subir na carruagem? Era coxo e mandava. Creio eu que o arauto diz: ei você, soldado fortão, levanta esse homem entre esta multidão que traz. Aleluia. Quando Deus honra a Deus, cuida de todos os detalhes. Aleluia. Levanta Mefibosete. Em meio aos mendigos, é ele o escolhido. É ele. Coloca ele sobre a carruagem. Bendito é o nome do Senhor. Aqueles mendigos que ali haviam estado ficaram vendo de longe a carruagem sumir com Mefibosete. Já estou encerrando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sujo, empoeirado, ele jamais sonharia que seria ele o escolhido rei. Porém, em meio a todo aquele caos, ele ouve chamar seu nome. Ei, em meio a todo o caos que possa encontrar-se a minha ou a tua vida, o Senhor Jesus Cristo vai chamar teu nome. Agora vamos viajar mais um pouco. Aleluia. Nós temos que nos perder dentro da palavra de Deus para nos encontrar. Eu amo a palavra, pastor. Aleluia. Aleluia. Tem gente por aí trazendo fast food para o povo, comida rápida. Não, tem que cozinhar. O alimento tem que ter substância. Aleluia. Oh, aleluia. Essas palavras de micro-ondas não faz parte do ministério que Deus me confiou. A palavra aqui tem que ser queimada a lenha em panela de barro. Aleluia. Aleluia. Tem que demorar muito para cozinhar. A Deus traz coisas maravilhosas do céu. A comitiva chega à região onde o rei habitava. Imagina então Mefibosete entrando naquele carro, 5 anos de idade. Ele olha para aquelas tendas armadas. De repente ele olha para aquela grande cidade. E então a sua lembrança de homem velho volta ao passado. E ele lembra: eu lembro destas colinas. Eu me lembro desta terra. Era esse chão em que eu brincava e sonhava. Era nesse lugar que eu sonhava. Era nesse lugar que eu projetava uma perspectiva de vida. Embora criança, eu posso voltar a sonhar. Aleluia. Eu estou aqui de volta. Eu jamais pensei em retornar para o lugar dos sonhos. Eu jamais pensei em retornar para o lugar onde eu posso viver novamente a esperança. Eu jamais sonharia em retornar para o lugar onde o meu pai habitava e o meu avô governava. Ei, escuta, por mais longe que estejam os teus sonhos perdidos, eu profetizo que Deus vai trazer tudo de volta. Ele entra na tenda do rei. Tudo era praticamente igual, porque o Senhor estabeleceu normas, tanto para a casa real como para o templo. Tudo que eles têm que estar exatamente da maneira como Deus estabeleceu. Já estou ensinando. E ele então olha tudo aquilo e lembra-se: estou de volta. Estou de volta. Estou de volta. E ele então adentra. E quando adentra a presença do rei. Versículo 6, capítulo 9.
E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rei, com o rosto por terra, e se inclinou. E disse Davi, Mefibosete, e ele disse: eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei. Aleluia. Glória a Deus. Leia na tua Bíblia, restituirá o quê? Todas. O que diz aqui? Todas as terras de Saul teu pai. Todas as terras de Saul teu pai. Saul era o rei, amém? A partir do momento que é restituída para mim todas as terras do rei, eu me torno o quê? Rei das terras. Aleluia. Deus não esquece das suas promessas. Glória a Deus. Restituirei as terras de Saul teu pai. Aleluia. Glória a Jesus. Na presença do rei, ele é honrado, pois aos olhos dos homens ele era um amaldiçoado. Aos olhos do rei ele era um príncipe que havia sido esquecido. Na presença do rei ele confessa a sua condição: eu sou um cão morto. O rei diz: isso aos teus olhos. É como se o rei dissesse: isso é aos teus olhos. Aos meus olhos tu és príncipe. Aleluia. Aos meus olhos tu és príncipe. O rei restitui tudo o que foi perdido e era dele por direito e herança. Só que tem porém. O rei disse: a partir de hoje tu comerás comigo na minha mesa. Aleluia. Só sentava na mesa do rei conselheiro de primeira importância. O aleijado estava lá. Nesta noite, eis a mesa posta diante de você. E o Senhor te convida para ceiar comigo. Aleluia. Eu te convido a ficar em pé. Já chamo o pastor Ivani. Nesta noite você é um Mefibosete. Só que com uma diferença: você está restaurado. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Não importa. Feche os teus olhos nesta noite. Não importa em que parte de tuas jornadas que teus pés foram quebrados. Não importa se você foi esquecido. Não importa se tudo te foi tirado. Não importa se os teus sonhos foram perdidos. Não importa qual seja a tua condição. Nesta noite, o rei te chama. O rei nesta noite te restitui a condição de príncipe. O rei nesta noite te coloca num lugar de honra. Feche os olhos. Pai, te louvo por tua palavra profética. Palavra que não volta vazia. Antes ela só retorna a ti após ter sido realizado tudo aquilo para qual ela foi designada. Nesta noite a tua palavra foi designada para trazer restituição ao teu povo. Trazer a esperança de volta. Trazer a restituição dos sonhos, trazer a restituição do que foi perdido. Nesta noite, meu Deus, iremos celebrar esta ceia. A ceia que traz esta nossa memória o que já foi consumado na cruz do Calvário. Pelo sangue de Cristo, nós não somos mendigos. Pelo sangue de Cristo, nós não somos fracassados. Pelo sangue de Cristo, nós não somos miseráveis. Pelo sangue de Cristo, nós nos tornamos príncipes. Pelo sangue de Cristo, o Senhor nos tornará rei com Ele, porque Jesus Cristo é Rei dos reis. É sinal que nós somos reis com o Senhor. Assim te agradeço por esta rica oportunidade e que esta verdade fique gravada em nossos corações para a glória do teu nome. Amém.
mais. Glória a Deus.